Paz seja convosco. Paz seja convosco. Amém. Quem veio perder tempo, diga amém. Quem veio ouvir a voz do Senhor essa noite, diga glória a Deus. Vou ficar com a maioria. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia, Isaías, capítulo de número 6. Profeta messiânico. Um texto muito conhecido e também pregado, mas que não deixa de falar aos nossos corações nos dias atuais. Abra sua Bíblia, Isaías, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do verso de número 1 até o verso de número 8. Louvado seja Deus pelo privilégio de podermos sentir a Tua presença. Apesar de sermos indignos, de sermos pessoas desprezíveis, pecadoras, mas pela Sua graça, cá nós estamos, sentindo a Sua presença, onde o nosso coração já tem transbordado do Espírito dEle, onde Ele tem soprado sobre as nossas narinas o fôlego da vida, para que nós possamos entoar louvores. Isaías capítulo 6, quem achou, diga amém. Diz assim o texto sagrado há 2760 anos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Verso de número 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Podeis tomar seu assento com a Bíblia aberta, por gentileza? Um texto conhecido e muito falado, mas para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações esta noite, nós precisamos trazer algumas explicações prévias, para que venhamos contextualizar o texto que foi lido. Redobre a sua atenção. O texto ele vai mencionar o ano em que morreu o rei Uzias. Ele vai trazer informações de um rei esse que governou Judá, tribo do sul. Governou este reino por 52 anos. Do ano 792 ao ano 740, o rei Uzias governou. Ele começou a governar com uma tenra idade. Na sua juventude ele começa a governar. Mas ele não foi um rei qualquer. Ele foi um rei muito importante para os judeus. O texto bíblico vai dizer que esse rei, ele traz prosperidade e paz à nação de Judá. Era um rei muito bem querido, muito bem quisto pela sua nação. Imagine aquele governante que agradava a gregos e troianos. Imagine aquele governante que trouxe certa confiança para o seu povo, coisas que no nosso dia hoje está difícil. Vivemos num país politizado, onde governadores, prefeitos, presidente da república, tantos outros políticos têm trazido desconfiança ao povo. Uzias, pelo contrário, era um rei muito querido. Por quê? Uzias, ele trouxe armamento militar para o exército. Ele trouxe máquinas onde pudessem guiar contra outros povos. Ele fortificou a sua cidade. Ele ampliou o seu governo. Ou seja, ele trouxe mais terras e agregou mais terras para o reino de Judá. Não somente isso, mas com tudo isso, ele trouxe também uma economia boa.
onde todos tinham alimento, onde todos tinham emprego, onde todos tinham saúde, onde todos viviam numa paz e numa prosperidade, talvez sem precedentes na história. Um rei, que só por aquilo que eu citei, nós queríamos ter nos nossos dias de hoje, que governou durante 52 anos a tribo do sul. Mas, como todos têm seus defeitos, Uzias, ele quis se exaltar. O que ele fez? Ele queria oferecer incenso ao Senhor no templo, no altar de incenso, que ficava de frente à entrada do Santo dos Santos. Por causa disso, os sacerdotes tentaram o impedir, e por conta da sua insistência, por se achar que era digno de fazer tal coisa, onde somente esse ritual cabia aos sacerdotes da tribo de Levi. Ele não era da tribo de Levi, ele não poderia fazer esse tipo de ritual. Quando ele vai então fazer esse ritual, Deus o fere de lepra. E no mesmo instante o texto bíblico vai dizer que ele sai correndo e vai para os seus aposentos. E fica trancado até a sua morte. Até a sua morte ele sofre de lepra. E quem começa a governar Judá, juntamente com ele, é o seu filho Jotão. Jotão ele começa numa co-regência do reinado de Judá. Mas Jotão nada mais é do que um representante do rei perante o povo. Porque afinal de contas, quem tomava as decisões, quem deliberava, era Uzias ainda. Era ele quem tomava ali os reios. Era ele quem tomava o volante da situação e era ele quem indicava o que deveria ser feito. Jotão era apenas alguém para representá-lo, por conta de sua lepra. Porque a sua lepra, ela trazia impureza para aqueles que o tocassem. Pois bem, ele vem e ele morre. É o que o texto vai nos dizer. No ano em que morreu o rei Uzias. Para nós falarmos disso, precisamos explicar também quem é Isaías. Isaías não deveria ter muito mais do que 20 anos de idade. Era um jovem. Imaginamos um profeta barbudo, com cabelos brancos, mas não. Era um jovem, como muitos que aqui estão esta noite. Era um jovem que estava vivendo incertezas e inseguranças na sua vida. Por quê? Vou explicar. Porque ele era parente muito próximo do rei Uzias. Alguns vão dizer que ele era sobrinho do rei Uzias. Mas isso não faz diferença. O que faz diferença é que ele era muito próximo do rei, familiar do rei. O rei que trouxe toda essa prosperidade para a sua nação agora está morto. Isaías, como todo jovem inseguro, incerto do que vai ser o seu futuro. Por quê? Porque um rei que trouxe prosperidade e paz se foi. Ele deveria estar pensando, imagino eu, o que vai ser da minha vida? O que vai ser de mim? O que vai ser do meu futuro? Por quê? Porque o reino da Síria, um reino do norte, estava se levantando como império naquela época. Política e militarmente falando, a Síria estava se tornando uma potência naquele dia. O que acontece? Isaías contempla tudo isso que eu acabei de vos dizer. Imagine eu e você numa situação dessa, aonde até alguns anos atrás o seu futuro estava certo, o seu futuro estava decidido, você sabia o que ia fazer, você sabia o que ia enfrentar. Agora o cenário muda e tudo está contra você. Você é apenas um jovem, não sabe o que decidir sobre a sua vida. O que você vai fazer? Vai procurar quem? O rei está morto, a nação já não é mais a mesma. Se uma troca de líderes de 4 em 4 anos do presidente da república já causa um alvoroço nos nossos dias, imagina agora um rei que governou por 52 anos, caindo, as pessoas inseguras. O que vai ser agora da nossa existência? Isaías então ele chega e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Ele está dizendo para nós, em outras palavras, o ano que o rei Uzias morreu é o ano em que eu enfrentei a minha maior crise. É o ano em que eu enfrentei as minhas maiores incertezas. O ano em que morreu o rei Uzias é o ano em que eu não sabia o que eu iria fazer. Por quê? Porque a minha vida estava pautada no reinado de um rei humano, de um rei efêmero e passageiro, de um rei mortal. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, é nas maiores crises da nossa existência que constatamos as nossas mais profundas fragilidades,
quem passou por situações delicadas, difíceis, vai saber o quanto é frágil a sua vida, o quanto é frágil a sua existência. A sua vida está por um fio em todo e qualquer momento. Você não é dono dela, você não consegue adicionar um côvado à sua vida. Não, você não consegue adicionar um minuto de existência a si mesmo. A sua vida, ela é frágil. E quando nós percebemos a nossa fragilidade, é quando nós estamos em crise. A crise, e há quem diga que há males que vem para bem, a crise ela nos mostra o caminho que estamos seguindo e aonde estamos pautados. Aleluia. Mas aí o texto, ele não para, ele continua dizendo. Ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aleluia. Isaías, ele entra no templo. Ele está ali no pátio do templo e começa a contemplar uma visão. Ele estava cheio de incertezas e insegurança. Um rei morreu, o que vai ser da minha vida? Aí o Senhor abre, rasga os céus para ele. E na hora que ele começa a contemplar aquela visão, ele vai ver o Senhor assentado. O que é assentado? Simples. Para quem governava naquela época, ele se assentava no trono para exercer a sua monarquia, para exercer o seu governo. Um rei ele não descansava no seu trono, muito pelo contrário, um rei trabalhava no seu trono. Quando o rei queria descansar, ele iria para os seus aposentos, para o seu quarto. Mas quando ele iria governar, ele se assentava no seu trono, com toda a sua glória e majestade, e ali deliberava sobre o povo e sobre a nação. Isaías, quando ele olha, ele vê quem assentado? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores assentado naquele trono, onde Deus estava dizendo: Isaías, um rei morreu, um rei se foi, é humano, é mortal, é passageiro, mas eu aqui estou governando tudo, e nada e nem ninguém vai me tirar deste lugar. Aleluia. Aí ele vai dizer: alto. Você já tentou pegar alguma coisa no alto? Já tentou, provavelmente uma manga. Aquela manga mais madura, amarela, aquela coisa linda. Você precisa de algo para tentar alcançá-la, senão você tem que subir. E muitas das mangas mais deliciosas você não consegue pegar, porque é muito alto. Deus está dizendo assim: o meu trono ninguém consegue alcançar. O meu trono ninguém consegue me destituir dele. No meu trono ninguém é capaz de colocar uma escada e subir. Eu estou lá em cima e intocável. Eu não morro, eu estou para sempre, e nada e nem ninguém vai me tirar daqui. Aleluia. Aí ele diz: assentado num alto e sublime. Quando ele diz que é sublime, ele está dizendo: o governo desse rei é perfeito. O governo desse rei, ele é majestoso. O governo desse rei, nada se compara a ele. Aleluia. Não se preocupe com Uzias que morreu. Quem guia o meu e o seu futuro é aquele que está sentado num alto e sublime trono. Pode presidente cair, pode presidente se levantar, pode governador fazer o que for, mas aquele que governa o universo está no alto e sublime trono. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Verso de número 2, ele vai dizer: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Serafins é a única vez que aparece na Bíblia, é somente aqui. O que significa serafim? Significa seres que ardem, seres que queimam. O texto ele vai dizer, Isaías vai caracterizar: cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos. Quando fala que cobriam os rostos, fala que de reverência, que aqueles que estão ali em volta do trono não são dignos de olhar para aquele que está sentado no trono da santidade. Eles não têm capacidade de se comparar ao Deus que está assentado no trono. O texto ele prossegue: com 2 cobriam os pés. Os pés, como eu já disse diversas vezes aqui, fala de santidade. Eles estão cobrindo os seus pés, por quê? Porque as santidades que eles possuem também nem se compara com a santidade do Senhor. Quando eles cobrem os pés, eles guardam os pés, eles estão dizendo que estão caminhando nos propósitos e na vontade do Senhor.
Porque aquele que caminha conforme a vontade do Senhor, conforme a ordem do Senhor, conforme aquilo que o Senhor lhe deu, eles estão caminhando em santidade. E santidade é uma das coisas mais importantes que nós devemos guardar. Por quê? O autor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 12:14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, não é sem as quais, é sem a qual ninguém verá o Senhor. Os teus caminhos devem ser guiados por aquilo que é santo, por aquilo que é virtuoso, por aquilo que é de ordem divina, e não pela sua vontade. Aleluia. E com duas voavam. Fala de prontidão em cumprir a ordem do Senhor. Eles estavam apostos dizendo santo, 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 mas estavam ali falando: Senhor, estamos preparados para o que der e vier. Só pela tua ordem nós vamos agir, e pela tua ordem nós vamos fazer. Estavam ali dispostos a cumprir a vontade de Deus. O que Isaías vai nos dizer aqui no verso de número 2 é coisa simples. O quê? Ele descreve o propósito para o qual os serafins foram criados, a finalidade porque os serafins estavam ali, as características daqueles seres sobrenaturais. Ele descreve a finalidade. Mas aí quando nós vamos para o verso de número 3, ele vai descrever que e clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Interessante, porque ele fala 3 vezes santo. 3 vezes santo em língua hebraica é um superlativo de grandeza. Deixa eu explicar. Você não se fala santíssimo em língua hebraica, você fala santo, santo, santo. Você quer denotar que algo é mais sublime, que algo é melhor, que algo é muito mais perfeito, você vai repetir essa palavra várias vezes. Jesus, quando queria ensinar algo de importância, ele falava: em verdade vos digo. Aqueles que estavam ali entendiam que Jesus iria falar algo muito mais sublime, maravilhoso, que deveriam prestar atenção, largar tudo o que estavam fazendo. Aí o mestre vai nos falar algo, preste atenção, fique quieto. Aqui os serafins estão dizendo: santo, 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 porque não há ninguém mais santo que Ele. Ele é o Deus Santíssimo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, dele emana toda a santidade, dele emana tudo que há de bom. Nós devemos então declarar que Ele é santo. Aleluia. E clamavam uns aos outros. Clamar traz a ideia de nomear. É como se eu perguntasse para você: João, lá na presença de Deus, o que você pensa, o que você vê, o que você acha do Senhor? E aí, João, você me respondia: cara, esse Deus, Ele é santo. André, o que você pensa desse Deus? Esse Deus, Ele é santo. Paulo, o que você pensa desse Deus? Ele é santo. Então vamos todos cantar: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eles diziam uns para os outros. Aleluia. Mas olha, o que Isaías vê no verso de número 2 é a finalidade e o propósito para o qual eles foram criados. Quando Isaías descreve o verso de número 3, Isaías descreve eles cumprindo o propósito do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Você entra aqui, talvez eu não sei qual é o seu propósito, eu não sei aquilo que Deus te incumbiu de fazer. Eu só sei que aquilo que você vai fazer só deve ser feito na presença do Senhor. Aquilo que Deus te colocou nas suas mãos não é para você fazer fora da sua presença, é para fazer na presença de Deus. Aleluia. Só podemos exercer o nosso propósito quando vivemos na presença de Deus. Aleluia. Oh Deus. João 15:5, Jesus vai dizer: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, vírgula, porque junto é resposta. Porque sem mim, porque sem mim, porque sem mim, nada, nada, nada podeis fazer. Você precisa estar na presença de Deus para desempenhar o seu propósito. É na presença do Senhor, porque Ele te criou, Ele te trouxe a essa existência para que você pudesse cumprir aquilo que Ele te deu. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, aleluia.
Verso 4, parte A, vai dizer: os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava. No verso número 3, você pode ver e entender. E clamavam uns aos outros, plural, certo? No verso de número 4, ele vai dizer: e os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava. Porque nenhum é plural e o outro é singular. Aleluia. Por que isso? Simples. Porque são várias vozes que compõem uma adoração. Apesar da nossa adoração ser individual, ela faz mais efeito quando a igreja está reunida. Apesar da nossa adoração subir a Deus de forma única, cada um adora ao seu jeito, mas todas essas adorações se transformam numa só voz e sobe até a presença do Altíssimo. Você quer ver só? O que acontece quando a igreja se reúne para adorar? O texto ele vai responder: e os umbrais das portas se movem. Aleluia. Em Josué capítulo 6 vai falar que havia uma cidade intransponível chamada Jericó. Aquela cidade ninguém poderia entrar, ninguém poderia pegar aquela cidade e tomar para si. Militarmente falando, era impossível de entrar em Jericó e tomá-la. Isso para o homem, mas eu imagino Deus: Jericó é difícil para vocês, para mim não. Vocês vão fazer o seguinte: durante 6 dias vocês vão rodear a cidade. No 7º dia, vocês vão dar 6 voltas. Na 7ª volta, vocês vão rodear e vão tocar uma trombeta. E quando ouvirem essa trombeta, todo o povo, não é só uma pessoa, ali o texto vai dizer que todo o povo vai gritar a uma só voz. E aí o que acontece quando o povo grita a uma só voz? Aquelas muralhas que estavam ali cercando a cidade, todas elas caem por terra. Porque quando a igreja adora, a manifestação do Senhor vem e derruba todas as muralhas. Aleluia. Você quer um outro exemplo? Talvez você esteja se perguntando: mas aí precisa de muita gente. Eu digo não. Onde há 2 ou 3 reunidos na presença do Senhor, ali o Senhor se faz presente. Atos 16 vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas, encarcerados na prisão, não podiam fazer, olhavam as suas mãos, grilhões, olhavam à sua frente, cadeias. Eu imagino eles perguntando para o outro: e aí, o que a gente vai fazer? Para a existência humana não dá para fazer nada. Para nós aqui, como seres humanos, comedores de arroz e feijão, não dá para fazer nada. Mas o que dá para fazer então, que é aquilo que compete a nós? Aí deve ter um sugerido para o outro: enquanto eu oro, você adora. Enquanto você adora, eu oro. Enquanto eu adoro, você ora. Enquanto você ora, eu adoro. E nós vamos juntar aqui a nossa adoração. Mas somos 2, não importa se somos 2. Aqui nós estamos reunidos em nome de Jesus. Se estamos reunidos em nome de Jesus, o que vai acontecer? Vai cadeias cair. E aí eles começam a adorar ao Senhor. Diz o texto que vem um grande terremoto, começa a abalar todos os umbrais, e as cadeias começam a cair por terra, os grilhões começam a se quebrar. Por quê? Porque onde há uma igreja que adora, cadeias estão quebrando. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Nada fica de pé diante da adoração da igreja. E aí o verso 4, parte B, vai dizer: e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. Você sabe o que simboliza fumaça? Fumaça simboliza a presença de Deus. Quando Salomão foi consagrar o templo ele se enche de fumaça, a ponto de que os sacerdotes que estavam ali dentro começam a cair, pois não estavam aguentando a presença de Deus. Aleluia. Mas aqui descreve o altar do incenso. O que é o altar do incenso? O altar do incenso ele fica de frente para a entrada do Santo dos Santos. Uma cortina apenas o separava. Quem está entendendo, diga amém. O altar do incenso ficava aqui. Em cima do altar, brasas. E o que se jogava no altar? Incenso. E o que era incenso? Incenso eram especiarias trituradas, moídas, pareciam um pó, que se combinadas, conforme as prescrições do Senhor,
você jogava naquela brasa. O que aquela brasa fazia? Aquela brasa consumia aquele incenso, quebrava as partículas do incenso, saía uma fumaça que ia rumo aos céus e liberava um odor, como os rabinos dizem, sutil e indescritível. Em outras palavras, um odor de adoração maravilhoso, aleluia. E o que isso representa para nós? Simples. A minha vida e a sua são incenso. A vida vem e começa a te moer. Sabe quando a vida vem e começa a te moer, te apertar, começa a pegar o seu coração e apertar o seu coração, e você não aguenta de angústia, porque as situações são difíceis, calamitosas, desesperançosas. A desilusão vem e toma a tua alma, e você cada vez mais começa a se sentir triturado por aquela situação, aleluia. Você sabe o que Deus está fazendo? Deus está fazendo você de um incenso, aonde Ele vai pegar tudo aquilo que triturou em você, aonde Ele vai pegar aquele pó. Porque quantas vezes você chegou à igreja e falou: Deus, eu me sinto só o pó hoje. Fala comigo, e Deus está falando essa noite. Deus está: jogue no meu altar, se jogue no meu altar, se jogue no meu altar, porque você é incenso e a sua adoração vai chegar até mim, aleluia. Oh, glória a Deus. Hebreus 12:29 vai dizer: o nosso Deus é fogo consumidor. Quanto mais triturados somos pelas circunstâncias, mais da presença de Deus vem sobre nós, mais da presença do Altíssimo vem sobre nós, mais cheios de Deus nós somos e aguentamos a batalha, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O serafim vem e toca a boca de Isaías. Isaías, está purificado, está tudo certo agora, está beleza, Isaías. Até aqui Isaías só teve visões, foi perdoado os seus pecados, sua iniquidade foi curada, foi tirada. O verso de número 8, a parte A vai dizer: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. Se nós perguntarmos para o texto, depois disso o quê? O texto ele vai nos responder o seguinte: depois que eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, depois que eu vi serafins cantando e adorando ao Senhor, depois que eu contemplei a imagem dos céus, depois que um deles pegou uma brasa do altar e tocou na minha boca e purificou, depois disso eu ouvi a voz do Senhor. E aí, Isaías, o que acontece depois disso? Depois que você ouve a voz do Senhor, antes disso ele só teve visão, e visão não leva ninguém a nada. Deixa eu me explicar melhor. Não são movimentos espirituais, não são coisas que são feitas e se mostram como algo sendo espiritual. Não. Por mais que Isaías tivesse visto tudo isso que ele viu, o mais importante vem agora, porque ele vai dizer: depois dessas coisas. Em outras palavras, o mais importante apareceu, o mais importante aconteceu. Visões? Não, a voz do Senhor. Porque se não é a voz do Senhor, a vida de Isaías não tinha sido mudada. Porque se não é a voz do Senhor, tivesse ficado em visões, Isaías talvez saísse dali da mesma maneira. Saísse dali: eu contemplei uma visão, mas o que me mudou foi quando Ele falou comigo. O que mudou a minha vida, a minha história, as minhas incertezas, as minhas inseguranças, foi quando Ele falou comigo, aleluia. O que mudou a vida de Moisés não foi a sarça ardendo e não se consumia, não. Foi quando Deus falou: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é santo, e eu vou te mandar para uma grande obra. Você está aqui contemplando essa visão, mas essa visão não vai te levar a lugar nenhum. O que vai te levar vai ser a minha palavra. É pela minha palavra que você vai, é pela minha palavra que você vai fazer, é pela minha palavra que você vai agir, Moisés, aleluia. Oh, glória a Deus. Entenda que em tempo
tempos de crise, o que nos dá esperança é a voz do eterno Deus Todo-Poderoso. E Ele está aqui essa noite falando comigo e falando com você. Fique firme, não se desespere. Eu estou mandando você cumprir a minha vontade, a minha palavra. Obedeça, obedeça, que propósitos sobre a sua vida vão ser cumpridos. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! A parte B do verso 8 vai dizer: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Entenda que toda incerteza e tristeza precede um nascimento de esperança. Vou repetir: toda incerteza e tristeza precede um nascimento de esperança. A esperança só nasce em nossos corações quando estamos vivendo situações difíceis. Eu vou dar-lhe um exemplo. Quinta-feira à noite, 700 anos depois desse texto, eles prendem Jesus. Jesus é traído. Jesus é levado para ser julgado na madrugada de quinta para sexta. Ele é levado para ser julgado. Ele é julgado, condenado, humilhado. É flagelado. Então ele é crucificado. Aleluia. O que os discípulos devem ter visto de longe foi cenas de horrores, cenas que talvez nós não aguentaríamos se víssemos. Muitos que assistiram a Paixão de Cristo não aguentou, saiu mais cedo do cinema. Tamanha horrenda eram as cenas que eles poderiam ver. Mas olha, Jesus ele morre. E eu vou dizer para você, talvez o dia que acontece a desgraça na sua vida não é o pior dia. Você sabe qual que é o pior dia? É o dia posterior. É quando a ficha cai. É quando você começa a pensar: e agora? É verdade, ele morreu. É verdade, ele se foi. Eu imagino os discípulos trancafiados dentro daquela sala. Talvez eles não aguentassem olhar um para a cara do outro e deviam estar imaginando o seguinte: o que vai ser da nossa vida? O que vai ser de nós agora? Se nós não tivéssemos seguido a Ele, estaríamos agora pescando com os nossos familiares. Porque nós fomos seguir a Ele, Ele morreu, Ele se foi. Em outras palavras, a ficha caiu. O que vai ser de nós agora? A esperança ali se foi. A tristeza e a angústia ali amacetavam os seus corações. No sábado, mas todo sábado tem um fim. Por quê? Porque quando raia a alva, quando começa o domingo, o texto vai dizer que as duas mulheres foram ao sepulcro. Chegaram no sepulcro, viram o sepulcro aberto, a pedra estava removida. Dois seres angelicais aparecem para elas e perguntam: viu? Por que buscais a sua esperança? Ele não está aqui, Ele ressuscitou, aleluia! Oh, louvado é o nome do Senhor! Glória a Deus, aleluia! Obrigado, Deus. Se coloca de pé, vamos encerrar. Oh, aleluia! Aleluia! Isaías, redobre a sua atenção. É só ele quem vê a visão. É só ele quem tem a visão. Ninguém mais. O que o sacerdote não via dentro do templo, Isaías viu fora. Mas preste atenção. Isaías é ele que vê, que tem a visão. Deus se dirige a ele com a pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Que pergunta, só tem ele ali, só ele está tendo a visão. Em outras palavras, Deus estava perguntando para ele: viu? Conhece alguém que quer um propósito na sua vida? Conhece alguém que quer uma direção? Conhece alguém que quer viver na certeza dos meus caminhos? Isaías, você conhece alguém? Eu imagino Isaías levantando a mão: foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu estou aqui, Senhor. É isso que eu queria ouvir de Ti, Pai. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero fazer os Teus propósitos. Eu quero cumprir a Tua vontade. Eu quero seguir os Teus caminhos, Pai. Obrigado, Pai, por ter me dado uma certeza, uma esperança. Ele está agora no seu coração, trabalhando na sua vida. Abra o seu coração essa noite, que o Rei Todo-Poderoso vai entrar e vai fazer morada. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Vitorioso és, na tempestade está. Que o seu coração venha arder em adoração agora nessa noite. Que o seu coração arda
porque a presença do Santo está aqui. Que o seu coração venha agora inflamar, que o seu coração venha pegar fogo, venha adorá-lo, venha adorá-lo. Aleluia.